Aí chegou uma pessoa que vai discutir aí este ponto, porque eu já vi ele discutir esse ponto há tempos atrás. Aí ele agora vai falar. Sou Rafael. Façamos uma boa noite. É bom estar aqui de volta, nem que seja por pouco tempo, mas é bom estar aqui. Quem é vivo sempre aparece. Eu estou vendo que vocês estão falando sobre, estão reverberando, enquanto não começa o programa, sobre os últimos temas, né, sobre a aula de agora há pouco, né, da Saída Mind, do Reverberar Saída Mind, das aulas do Mossad e tudo mais. E aproveitando a oportunidade para acrescentar algo, né, e pegando a fala do Winston, para quem já assistiu o filme Onyx, lembra que no finalzinho do filme Onyx é citado Provérbios capítulo 2 e Provérbios capítulo 8 e 9, onde fala que a sabedoria aclama nas ruas. E que nós, aqui, temos o privilégio de sermos os arautos dessa sabedoria clamando nas ruas. Nós temos essa oportunidade. Não vou dizer privilégio, porque na realidade é mérito. O que é que diz lá em Provérbios 8? Quem me ama, eu amarei. E Jesus ele repete Provérbios 8 em Mateus 7, dizendo: aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta vai ser aberta. É graças ao Criador que fez essa lei fixa de que aquele que pede sabedoria, aquele que busca sabedoria, vai encontrar. Por que muitos não encontram o que nós encontramos? Isso tem que gerar tristeza em nós, porque mostra que as pessoas não querem. As pessoas não querem. Porque as pessoas que realmente querem vão encontrar. Entende? As pessoas que realmente querem vão encontrar. Isso é para não gerar espanto e não alegria. Porque são poucos. Se nós estamos aqui é porque nós amamos, é porque nós queremos. Mas nós também podemos, e nós nisso temos a oportunidade de sermos participantes dessa sabedoria que clama nas ruas, que clama nas praças. Nós temos esse privilégio. A sabedoria primeiro nos muda, nos transforma. Nenhum de nós aqui, eu digo eu primeiramente, é alguém que já chegou ao ápice da perfeição. Nós erramos, nós vacilamos, nós cometemos equívocos aqui e acolá. Mas, como eu estava conversando com um aluno esses dias, a nossa diferença é que nós, se errarmos, nós vamos procurar melhorar. Nós não erramos porque queremos. Pelo menos eu julgo aqui dentro da sala e também ao nosso público que a maioria, a gente sabe que tem um ou outro, mas eu prefiro ter um olhar de positivismo, de que estamos entre pessoas de intenção boa, de intenção do bem, de filhos do bem, de filhos de Abel. Então, um filho de Abel, um filho do bem, um filho de Deus, um filho da Dextra, um filho de Jesus, se ele erra, ele não vai manter o erro, ele vai buscar corrigir. E ainda que ele erre novamente, agora estou falando com percepção pessoal minha, ainda que ele erre novamente, ele não tem a intenção de errar.
Ele está buscando corrigir. Ele está buscando melhorar. Ele está buscando se aperfeiçoar. E é para isso que a sabedoria... é por isso que a sabedoria nos foi alcançada. Para nos melhorar. E como é que a sabedoria clama nas ruas e nas praças? Através dessa mudança. Eu estou trabalhando agora, tenho emprego registrado, e tendo esse contato com pessoas que não são diretamente do X por conta do trabalho, está me sendo bastante proveitoso, porque eu vejo que tem pessoas que são abertas. Que tem pessoas que a gente pode conversar determinados assuntos, e aqueles assuntos, como o Winston falou, vão servir de sementinhas, de sementes. Vão servir de sementes. E isso vai servir para que quando ela tiver o encontro com a própria consciência, ela possa entender, né, ter os devidos argumentos diante da própria consciência de que ela não tem desculpa. Na verdade, ninguém vai ter desculpa, porque todo mundo tem uma consciência dual. Todo mundo tem uma consciência dual. Mas nós vamos dando luz sobre luz, de acordo com as oportunidades, para que as pessoas possam vir a entender. Mas o principal objetivo de estarmos aqui, o principal objetivo de nos reunirmos, o principal objetivo de estudarmos, de colarmos os graus, de ler a Bíblia Original Codex e tudo mais, é para que nós possamos ser pessoas melhores. Eu não digo nem entrar no reino. Como diz a música nova do Professor Akel, a quem já conhece, né? A nova música do Professor Akel, nós não militamos para entrar no reino. Nós não militamos com medo do inferno. Nós não militamos para ir para o céu. Nós militamos porque somos do bem. Porque entendemos que a missão de Cristo é a missão dos filhos do bem. Então, porque eu sou um filho do bem, eu estou com Cristo. Eu evidencio o bem através da minha vida e já experimento este reino, como já foi tantas vezes falado em outros momentos, já experimento aqui no reino 6, o reino 7, que eu aguardo. Eu não espero o reino vir. Eu vivo o reino aqui. Eu experimento o reino aqui. Eu experimento este contato com o Criador através da centelha divina que habita em cada ser humano, através dessa interconexão que habita em cada ser humano, que é aquilo que nos faz semelhantes ao Criador, que é o nosso espírito humano, que é aquilo que nos faz semelhantes ao Criador, como diz na Bíblia Original Codex, que é a bipolaridade, que é a dualidade. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que a nossa conexão com o Criador, a nossa relação com o Criador está no se relacionar com as criaturas, de acordo com o nível de consciência delas, então eu já experimento esse reino aqui, eu já vivo esse reino aqui. Eu não preciso do reino lá. Porque o reino lá vai ser uma realidade que eu já vivi. Eu já estou vivendo. Este é o ponto principal.
É para isso que serve tudo isso daqui. Para isso que serve essa palavra expansão da consciência, evolução da consciência, neuroplastificação da consciência. É para vivermos essa realidade espiritual já aqui. Não é para a gente barganhar com Deus. Eu não vou mentir para vocês, por exemplo, quando eu comecei aqui no X, em 2018, comecei a pegar mesmo firme com os estudos. E entrei no mérito do estudo sobre matemática de Deus. E eu ensinei errado para muita gente, não vou mentir, que era o nível de consciência que eu tinha. Só que a gente está evoluindo. A gente tem que evoluir. A gente não pode estagnar. Tem muita gente que estagnou. Como a que eu falo. Tem gente que está no X 1.0. E a gente está no X 11.0. Está indo para o X 12.0. Então está evoluindo. Está atualizando o programa. Entende? Está atualizando o programa. E em 2018, quando eu entrei no mérito de matemática de Deus, eu interpretava que o assunto de matemática de Deus era meritocracia. E, de certa forma, é. Só que era uma meritocracia no sentido de barganha. O galardão, que sim, tem o galardão, mas era uma espécie de moeda de compra e troca. De compra e venda. Só que não é. Não é. Quem tem galardão é só para saber a sua posição dentro do reino, mas o reino é de todos, que são do bem. O reino é dos do bem. Eu não milito para entrar no reino. Eu milito para ter uma melhor posição no reino. Mas eu vou estar no reino, independente da minha posição. Só que é nos incentivado nos evangelhos, é nos incentivado por Paulo a termos essa boa ambição. Entende o que eu quero dizer? A termos uma boa ambição. Ambição no original é Satanás. É materialismo. É o ambir, andar pela terra buscando matéria. Só que o próprio professor Haeckel já nos ensinou a sermos ambiciosos. Mas pelo quê? Pelo imaterial. O que a gente aprende na Bíblia Original Codex? O nosso negócio é o reino imaterial. O que a gente aprende? O que a gente já aprendeu com Paulo? A não militar pelo reino de baixo, mas militar pelo reino de cima. A entender que a nossa pátria é imaterial e não material. Então, exige-se sim um trabalho. Exige-se sim uma moeda de pagamento, o galardão, a recompensa, que ele diz que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Só que Jesus coloca: quem é do bem, trabalha. O trabalho é uma evidência de que eu sou do bem. Não para eu merecer o reino, mas para provar que eu estou nele. Para provar que eu sou dele. Para provar que eu entendo o reino. Não para merecer o reino. Mas, dentro do reino, cada trabalhador vai ser colocado de forma proporcional ao quanto que trabalhou. Quem trabalhou pouco vai estar no menor lugar. Quem trabalhou muito vai estar... Quem trabalhou pouco vai estar no menor lugar. Quem trabalhou muito vai estar no maior lugar. Fala, Margarete. É igual a palavra do servo fiel, né? Isso. Tem a parábola dos talentos, vai entrar nesse mérito, só que tem uma parábola que eu acho bem interessante. E vai entrar no mérito do que, inclusive, foi falado alguns dias pelo Altair
e por vocês nas reuniões de domingo, que é a questão dos primeiros lugares. Que tem aquela parábola do banquete, Mateus 22, se eu não estou equivocado, aonde fala que o rei faz o convite, né, para as pessoas irem para o casamento do filho dele. Aí há a primeira rejeição, a segunda rejeição, a terceira rejeição, aí ele convida os pobres. Quando ele convida, ele manda uma roupa, ele manda uma veste apropriada para entrar no banquete. E dentro da festa tem uma pessoa que estava dentro da festa, mas que não estava vestida apropriadamente, não estava vestindo a veste, a roupa que foi dada junto com o convite. O que aconteceu com ela? Ela foi expulsa. O que é essa veste? Ser do bem. O que é essa veste? A boa intenção. A verdadeira boa intenção. O verdadeiro está enraizado no bem. Todos que tiverem com essa veste vão estar dentro do reino. Mas significa que todos vão estar nos mesmos lugares? Não. Não. Só que aí é onde entra a matemática de Deus. Como é que eu ganho, como é que eu aumento minha matemática? Querendo ser melhor do que os outros? Não. O que é que disse Jesus? Quem é o maior é o que serve. Quer ser o maior? Sirva a todos. Então, a matemática de Deus é diferente da nossa percepção. E evoluir para entender isso, para entender essa necessidade de viver essa experiência do reino desde já, é algo que demanda um esforço. Esforço esse que é estudar. É um desconstruir a cada dia e reconstruir tudo aquilo que você achava que sabia, que estava certo, e aí agora você tem que reconstruir tudo isso na sua mentalidade, na sua metanoia, na sua consciência, e começar a continuar trilhando esse caminho com um outro entendimento, com uma outra visão, com uma outra percepção. Isso. E não é fácil. Um processo. Fala, Winston. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Por exemplo, outro assunto. Quando eu cheguei, a Margley estava falando sobre essa questão das séries, né? Para mim foi mais fácil, porque eu sempre fui alguém que consumia isso. Só que as conexões que o professor Akel faz são pontos que para mim é fácil de entender, mas eu não via. Só que para muitos é mais difícil. Por quê? Porque não tinha o mesmo nível de consumo que eu tinha. Que eu tenho, na verdade. Estava até falando que pretendo fazer um cortezinho e mandar para o professor. Sábado agora rolou o atentado contra o Putin, né? Pelo grupo Wagner. Acho que você já deve ter comentado isso. Já comentaram, né, Winston? Fala. Sim, não, nem no Lux Verax foi comentado. Esse é um assunto que tá tão batido que não... Sim, é porque eu achei. É porque, tipo, chocou todo mundo. Todo mundo não esperava isso. A grande mídia não esperava isso. Aí todo mundo começou a comentar sobre essa questão do grupo Wagner ter feito o atentado contra o Putin na Rússia. Só que não é isso o ponto em si. O ponto em si é a conexão. No sábado também aconteceu uma coisa. A Disney, né, que é a atual dona da Marvel, lançou o primeiro episódio de uma nova série da Marvel, que é a série Invasão Secreta. Tá? Mostrando isso pro Bruno e pra Yara e mostrei hoje mais cedo pro Robson.
O que acontece nesse primeiro episódio dessa série Invasão Secreta? O grupo alienígena, os Skrulls, que eles invadiram a Terra de forma secreta, manipulam os governos com o intuito de fazer a humanidade se implodir para eles poderem se apossar da Terra, porque eles não têm mais um planeta natal. Não tem mais um lar. E no primeiro episódio, onde é que eles estão? Na Rússia. Eles estão em Moscou. E no final do primeiro episódio, o que eles fazem? Um atentado contra a Rússia. No primeiro episódio, que é lançado no sábado, no mesmo dia em que acontece o atentado, acontece o golpe, também na Rússia. Sem conspiração, mas a gente vê uma conexão. Não estou pagando de conspirador, mas a gente vê, pelo que é mostrado aqui, que há conexões. Há conexões. Não é uma coisa que tem os conspiradores por aí que vão inventar e procurar chifre em cabeça de cavalo. Que vão procurar leite em boi. Aí é uma coisa. Mas a gente vê que há conexões, há links. E esses links fazem sentido, são coerentes. Inclusive, na própria abertura da série, vai fazer link entre 3 países. Na abertura da série: Rússia, Inglaterra e Estados Unidos. Por que será, né? Por que será que esses 3 aí? É óbvio. Mas a gente enxerga, porque a gente tem visão, a gente ganhou visão, a gente queria visão, a gente estava desejoso pela visão, a gente vendeu tudo. Mas os outros não chamam de louco. Os outros vão assistir como um mero entretenimento. E esse que é o problema. Esse que é o grande problema. As pessoas, nós, temos que entender que é óbvio que a gente pode se entreter com uma série, com um filme, com um anime, sei lá. Pode se entreter, sim. Pode rir, pode se extravasar, pode. Mas a gente não pode se entreter por se entreter. A gente não pode buscar ópio. A gente não pode buscar ópio. A gente tem que saber mesclar as duas coisas. Até nos nossos momentos de lazer, a gente tem que exercitar a mente. A gente tem que buscar sabedoria. Até no momento de relaxar. Porque essa busca é uma busca constante, é uma busca que não para. É uma busca que não para. Boa noite a todos que estão chegando, que estão o pessoal está me cumprimentando aí no chat. E é isso. Praticamente, esses são os links de tudo que a gente está assistindo. Como o professor falou, a série Mossad, ela tem esse intuito de abrir os nossos olhos, de nos dar visão, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ver, entender o que de fato está acontecendo no nosso mundo, o que de fato a gente tem que fazer na nossa vida, porque o nosso principal trabalho é conosco mesmos. Nós somos o nosso sacerdote, o nosso corpo é o templo. E nós temos que fazer os ofícios do templo no templo do nosso corpo. E nós também temos que fazer esse trabalho com os nossos outros templos, que são as pessoas ao nosso redor. Levar esses templos à evolução, para que haja esse contato com o Criador. E para que a gente possa encontrar o Criador no outro. E entender tudo isso tem esse intuito de manter a nossa consciência conectada com a consciência do Criador. É isso. Obrigado pela oportunidade.
incrível as conexões, né? Incrível para aqueles que ainda não entenderam, né, a verdade, não se atentaram para a evidência dos fatos, né? É incrível, mas para quem de fato é crível, né? Tudo que estamos aprendendo, né? Enxergando com essa visão, né, que está sendo compartilhada conosco, que tem total sentido, coerência. E para quem é buscador da verdade, vai encontrar evidências, né, disso tudo que está sendo ensinado, né? E vai começar a enxergar que estamos em uma matrix, né? E precisamos vencer, precisamos sair dessa matrix, né? Com o real entendimento daquilo que... com o entendimento daquilo que realmente importa, né? É desejo nosso que outras pessoas consigam também, né, enxergar essa matrix e se posicionar da forma correta. Contudo, não depende de nós convencer ninguém, né? O convencimento está em cada um que se permite dar uma chance a si mesmo, né? No sentido de abraçar tudo isso que tem sido aí compartilhado conosco, né? Nos proporcionando uma libertação de um contexto de engano, de engodo, né? De alienação. E aí, pessoal? Alguém gostaria de compartilhar algo aí? Um de cada vez, gente. Senão a gente vai ouvir música X. Professor Altair, continuando. Que interessante, né, professor? Olha isso. Como é que está? No comecinho, o professor Altair e o professor Akio falando lá no estudo dele, eu nem imaginava que sobre o que a gente faz aqui, a gente colhe. Olha que interessante isso. Para mim, que eu não sabia dessas coisas, que eu estou aprendendo agora de ler a Bíblia, sobre essas outras religiões também de karma, né, espiritismo, e depois que a gente aprende tudo isso, eu fico um pouco preocupada, né? Porque essas coisas a gente está aprendendo agora, falei, meu Deus, quanta coisa, né? Olha só, a gente fazer o bem, colhe o bem. Se fazer o mal, colhe o mal, pensa. Olha isso. Nunca imaginei essas coisas, entendeu? Então, né, tudo que eu passei, né, fica lá para trás, porque não quero mais essas partes ruins, né?
Eu quero aprender agora essas partes que é ensinada, fazer o bem, estar na mesma rádio com todos, né? Desejar o bem para todos, né? Para que todos estejam na mesma sintonia e que todos possamos evoluir juntos, né? Nessa sabedoria tão como o professor falou, a gente estar junto com Jesus ali no finalzinho ali do ensinamento do capítulo 11, todos estarmos juntos na mesma vibração de Jesus, a gente pode fazer a diferença, né? É o que a gente está fazendo juntos, todos nós juntos aqui, estarmos nessa mesma conexão dele, sermos espelho dele, né? Quer dizer, ele é nosso... Como que é, professor? Jesus é o nosso espelho, né? É isso, né? Que no finalzinho lá do estudo 11, se a gente se espelhar nele, a gente chora, ele chora junto com a gente sorri, ele está sorrindo com a gente, né? É mais ou menos isso que eu entendi no finalzinho do capítulo 11. E depois o amém lá, poxa vida, amém com acento, amém dos crentes. E amém sem acento é amor. Pensa, olha isso, que beleza. Ô, Rosângela. É muito lindo isso, professor. Ô, Rosângela. É muito lindo tudo isso. Olha que ensinamento simples. E eu nem imaginava isso. Pensa, olha, fiquei, não estou irradiando. Não, para mim foi um, nem sei o que falar sobre esse amém aí de amor. Olha, né? Não posso. Amem o próximo, né? Amar ao próximo, amem o próximo. Ô, Rosângela. Olá, Winston, professor Winston. Você pensava que se você plantasse espinho iria colher rosa? Nem sabia disso, estou sabendo agora essas coisas. Então está aprendendo a justiça agora. Estou aprendendo agora, professor Winston. Olha, não é susto, é um... Não, você imagina você, né? Imagina você, toma você como exemplo, que está já há um tempinho conosco. Imagina aquelas pessoas que não têm o conhecimento que nós temos. Imagina quando elas ouvem determinados fatos que são isolados, elas começam a rechaçar e começam a nos praguejar. Porque elas não querem parar um pouquinho para pensar, para raciocinar, para interiorizar aquilo que está ouvindo, para depois destilar o seu veneno. Já imaginou o quanto é difícil para muitas pessoas, o quanto há muitas pessoas sem este conhecimento e que podem até se salvar, mas elas simplesmente vão responder dentro da verdade relativa delas. Não tem para onde fugir. Não há privilegismo. Aqui eu vivo uma situação assim, eu tento explicar que não há privilégio. Indiferente daquilo que você acha que é a sua fé, aquilo que você crê, se você tem algumas coisas que faz errado. As pessoas acham que aquilo que elas creem em Deus, como creem na sua fé relativa, vai ser o suficiente para amenizar a sua resolução com o Criador, na sua matemática. E não é assim. Não é desta forma. Nós estamos equivocados com essa matemática. Eu me preocupo muito quando, às vezes, algumas pessoas começam a falar tentando achar uma soma por muito pouco, que para ela é o que basta. Só que o cálculo de um ser como o nosso Criador é muito maior, muito mais cheio de detalhe do que a gente pode presumir, porque há comportamentos, há atitudes, há ações que nós esquecemos, que ficou lá atrás e que esquecemos. E que na hora isso vai vir à tona na consciência e vai fazer com que
na própria consciência, se não dá nem para defender. Eu acho que se uma das coisas que a gente não vai conseguir é fazer uma defesa com nós mesmos, a não ser que haja uma mudança, uma transformação da consciência tamanha que, de fato, convença o Criador. Boa noite a todos que chegaram agora. Vamos lá ver. Nós aqui não tem como nos justificar porque conhecemos a coerência, verdade absoluta. Nós, com essa metanoia que nós tivemos agora. Porque todos os dias, falo por mim, com essa série de Nosat, cada vez vai revelando mais coisas ainda e a gente vai ficando mais desperto ainda. Ou seja, para nós, não há mais desculpas. Agora, para aquelas pessoas que ainda estão no sistema religioso, ou estão chegando agora, que ainda estão na sua verdade relativa, isso é óbvio que vai ser julgada com justiça a matemática de Deus na altura certa, até onde ela chegou esse entendimento. Agora, se não fosse o nosso professor, o nosso mestre, o nosso Jesus em carne, espiritualmente, ele está uma centelhinha em cada um de nós, certo? Ele não está horizontal, ele está na vertical. Se não fosse o professor com esses luminares, esses revelares, essas pérolas lindas, esses diamantes, nós estaríamos do mesmo jeito. Na nossa verdade relativa. Anos após anos. Aonde que alguém vai entender, seja sincero. Nós aqui estamos sendo sinceros. Agora vamos colocar mesmo assim, para as pessoas que estão aí no chat também, que muitos vêm nos visitar. Quem é que fazia conexão desses filmes com os ocultares que estavam escondidos das tesouras? Não, se não tivermos esse conhecimento, a gente não conseguiria, não. Não conseguiríamos, da geopolítica, as profecias que Deus usou, que os homens para acontecer. Agora, o grande apocalipse, Apocalipse, aqueles homens que estão aconteceram, terem o poder inclinado por mal, dando legalidade por mal para agir. Nós juntaremos com esse entendimento. Ver um filme como se fosse qualquer outro filme, sendo que já estão revelando muitas coisas ali, o jogo da tesoura. Se falasse para mim o jogo da tesoura, que tesoura? Vemos os filmes como se fosse normal, está todo mundo despercebido, Wilson. Nós somos os únicos, somos poucos. Nós somos na contramão, somos poucos. Por isso que nós temos que ter paciência quando a gente for falar com essas pessoas que estão lá fora. Para tentar ter sabedoria, para falar, para elas chegar no entendimento, não fazer elas pensarem. Porque quando chega no pensar, não faz sentido. A maneira que ela está explicando agora tem coerência. É melhor a gente começar, estudar, aprender, sair do círculo vicioso, porque está batendo certo tudo que está acontecendo. Por isso que eu estou grata todos os dias. E todos os dias eu aprendo. E coloco em prática, tento colocar em prática. Era para colocar mais. Mas isso, nós temos que seguir nesse rumo da evolução, que é constante. Como foi dito, a gente leva esse conhecimento até as pessoas, mas não somos nós que vamos simplesmente forçar com que elas aceitem a nossa visão, o nosso ensinamento. Agora, uma vez elas ouvindo qualquer explicação que vamos sempre falar para elas não têm como se desculpar que nunca ouviram falar. Pode não entender, mas dizer nunca ouvi falar, vai ficar difícil. Aí é mais uma condenação. Muito profundo, hein, gente? É muito bom estar aqui juntamente com vocês nessa metanoia, nessa evolução.
temos que ir evoluindo cada dia para ajudar essas pessoas que estão lá fora. Com certeza. Bom, pessoal, vamos ouvir aí uma canção. O Criador imaterial se materializou, se tornou mortal, desmaterializou e habitou em nós, desmaterializou e encarnou em nós. O Espírito encarnou em um homem, o mesmo Espírito encarnou em nós, encarnou em nós, encarnou em mim. O Criador imaterial se materializou, se tornou mortal, desmaterializou e habitou em nós, desmaterializou e encarnou em nós. Vai. O Espírito encarnou em um homem, Yahshua. Encarnou em vós, encarnou em mim. Aê! Muito bem. Né? Amém com agudo Isso. e amém sem agudo. E o amém sem o acento é amar todos juntos na mesma sintonia. Exatamente. Olha que interessante, professora Altair. Poxa vida, o senhor deu hoje. Agora, é interessante, viu, Rosângela, porque eu mesmo nem estava me atentando, por exemplo, para esse detalhe, né? Como eu disse durante a reverberação mais cedo, né, do capítulo 11 da série The Mind, eu estava fazendo uma pesquisa de imagem no Google e, por acaso, eu me deparei, né, com essa situação, né, da palavra amém com acento e a palavra amém sem acento. No primeiro momento, eu também fiquei pensando, mas por que está fazendo essa diferenciação, né, de acento sem acento? E porque tinha a imagem do coração, eu fiz o link, né, que ali está fazendo associação entre o termo amém, né, que tem um significado fantástico, mas foi interpretada de forma equivocada, vamos dizer, né, causando muitos equívocos. E a gente tem, né, a questão da palavra sem o acento agudo, representando justamente o verbo amar, né, sendo exercitado ou sendo recomendado, né, sendo recomendada a prática no contexto coletivo, né? É uma recomendação da prática do amor no contexto coletivo. Amem, né?